Olá, tudo bem com vocês? Como prometido, mais uma vez temos aqui um convidado ilustre e vocês já conhecem agora ele, porque no primeiro vídeo vocês já estiveram com ele, já puderam conhecer boas experiências da vida dele que ele trouxe pra gente. Se você não viu o vídeo ainda, vai lá e dá uma olhadinha, mas não antes de ver esse com a gente. E eu tenho certeza que tem coisas lá que vão te surpreender, porque o Thiago trouxe vivências dele, né? E muitas vezes a gente precisa de vivências assim para se inspirar, para poder ajudar a gente a caminhar. Esse canal, ele tem um único objetivo, que é realmente ajudar você a caminhar, ajudar você a sair do lugar e ajudar outros à sua volta. Que esse vídeo sirva para você de inspiração e que ao mesmo tempo que ele fortaleça a sua fé, que ele dê nutrientes para a sua fé ficar mais robusta, firme, sólida na única rocha, Jesus Cristo, que é aquele que nos assegura de todas as coisas, de antes, de agora e de depois. O Edson tá aí com a gente também. Eu espero que você não saia daí, fique aí até o final. Eu sou Renato Zóia e esse é o Todo Tempo Podcast. A gente tem coisas legais hoje para te falar. E esse que tá na minha frente é o Thiago Lessa, pastor querido da Adventista Central de Curitiba, que hoje mais uma vez está aqui com a gente. Tinha que ter aquelas palminhas assim. Isso. Thiago, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Meu amigo Zóia, Edson, obrigado por estar aqui novamente. É muito bom sempre, né? Poder falar a respeito do amor de Deus, da misericórdia do Senhor e também estar junto com essa galera querida que nos acompanha pela internet. Um brinde, né? Então. Um brinde aí vocês aí. Deus abençoe. Amém. Um brinde, Edson. E olha, meu desejo é que, independente de qual fase você estiver vivendo da sua vida, saiba que, independente de qual fase, Deus estando presente é a melhor, viu? É a melhor. Agora tu falou. Não tem, Deus é melhor, é a melhor. Porque Deus vai muito além daquilo que a gente imagina, Ele faz coisas que a gente não tem como entender, né? Não tem como a criação entender a mente do seu Criador, né? Então, Deus ele faz as coisas do jeito dele e a gente entende que tanto no começo, no processo e no final, Deus sempre tem razão. É isso aí, mano. E Thiago, eu posso chamar de Thiago ou eu te chamo de pastor Thiago? Não, me chama de Thiago. Cara, eu gosto muito do meu nome, irmão. Você não tem Thiago, noção. Né? Eu gosto muito porque carrego uma herança também de vovó. Quando meus irmãos nasceram, a minha mãe escolheu o nome do meu irmão, o do Diego, né? Tá. Ela falou, escolheu o nome dele. Tá. Daí o do meio, o Carlos Alberto nasceu, a minha avó falou, não, eu vou escolher o nome dele. A minha avó por parte de pai. E daí a minha avó por parte de mãe chegou na minha mãe e falou assim, ó, no próximo, né, já tinha dois. Ela falou, ó, no próximo que nascer, eu vou escolher, né? E pela misericórdia de Deus, eu nasci. E daí ela falou, não, agora sou eu. E daí ela foi na Bíblia, orou e tal. E falou assim, não, o nome dele vai ser Thiago. Então eu tenho um carinho gigantesco. Que legal, olha, cara. Me chama de Thiago, meu irmão. Thiago, pra mim, eu fico muito feliz. E é como se eu carregasse comigo um legado, sabe? Qual que é o significado do teu nome, sabe? Sei. Thiago, fala aí pra nós. Aquele que semeia. Hein? Tá brincando, man. Tô falando, irmão. Procurei saber um pouco mais. Que isso, e daí falei aquele que semeia. Então é você mesmo, aí. Perfeito, já veio, herança, como tá escrito. Desde o ventre eu te escolhi. Perfeito. Cara. Desde o ventre da tua madre. Perfeitamente. E esse foi o legado que minha avó deixou então. Ó. Falou, ó, você vai nascer... Deus já tem planos e biblicamente falando, os pais colocavam um nome já referente, né? Verdade. E daí, então, acho que minha avó falou assim, ó, eu quero que ele semeie, né? Semeie. Você veio com direção, hein, ô Thiago? Já não é todo mundo que vem assim não, né, ô Edson? Ei, mas Ô Edson, você veio como, mano? Só você achou agora há pouco, né? 50 anos de idade já. Nossa. Não, mas amém.
Amém, que pode ser até 100, meu irmão. Exato. O importante é se achar, Verdade. né? Sempre a tempo. Glória E a Deus, glória a Deus. Cara. ao momento que você se... bicho, o meu maior arrependimento é de não ter encontrado esse Cristo que eu encontrei antes, cara. Porque você olha pra trás todos os anos, Thiago, que você não passou por isso. Isso aí é só uma coisa nossa. Mas você olha pra trás todos esses anos, cara, sem ele. Tem gente que quer que Cristo conserte a vida em... A pessoa se converteu, tem, sei lá, 2, 3 anos e viveu 40 sem ele. E Não, aí quer que em 3 anos Deus arrume todos os 40 que viveu pra trás, né? E Deus arruma. Olha, quanta coisa eu já mudei do meu comportamento, dos meus desejos, das coisas que eu queria pra mim, das minhas ambições, de como eu era no meu trabalho, de como eu era com a minha família, com as pessoas à minha volta. O quanto Cristo muda a gente da água pro vinho nesse sentido, isso é muito rápido. Cristo, se você entrega o coração de verdade, cara, você passa a ser mais generoso se você não era. Você passa a ser mais fiel se você não era. Você passa a ser mais cuidadoso se você não era. Hoje em dia, se você sair com um amigo, às vezes eu e o Edson, a gente vai ali, come alguma coisa e tal, bater um papo, e depois a gente vai embora. Às vezes o Edson manda uma mensagem aí, chegou aí, cara, e eu mando pra ele, chegou já? Tá em casa? Já chegou? Ficou tudo bem no caminho? Esses cuidados são cuidados que às vezes parece óbvio, mas não é óbvio não, eu nunca fui assim. Depois que você conhece Cristo, você vai adquirindo um certo apreço por aquilo que é dele. Perfeito. Então, você trata as coisas dele de uma maneira mais amorosa, com mais cuidado. Então, todas as pessoas que passam na nossa frente têm vontade de cuidar, mesmo aqueles que não te querem bem. A hora que você estava contando no outro vídeo, que você estava contando que sei lá, se era soldado, quem que era que te recebeu no alistamento, que falou, não quero saber se você quer alistar ou não, mas você tem que ir ali. A gente abençoa eles, claro, abençoa esses soldados, Senhor. Abençoe, claro. Então, mas essas coisas do plano, né, cara? Às vezes a gente demora muito para entrar no plano de Deus. Por exemplo, a gente que viveu todos esses anos sem ele, né? Agora que a gente vai conhecer os verdadeiros caminhos com Deus. E o Tiago aqui, como quem fala que desde o ventre, literalmente, hein, Tiago? Você já estava escolhido, cara. Consegue mesmo assim ainda, dentro do caminho, reparando que sempre você vai se refazendo. Você vai virando um novo homem a cada tempo. E quando você entra no caminho de Deus, muitos momentos de deserto existem. Porque o chamado, quando ele quer que você faça algo, você falou muito disso no outro vídeo, Deus, como você abriu uma aspas aqui do que você falou, Deus matricula você na sua escola, na sua escola. Chamado deserto, é isso aí. Chamado deserto, fecha aspas. E aí, a gente terminou o outro vídeo, você contando vários episódios seu, onde Deus te colocou para ver você atuando com a tua fidelidade dentro desses lugares. Às vezes nem foi Deus que te colocou, às vezes era a necessidade de moldar o seu caráter. Às vezes era, sem dúvida. Não é? Claro. Ele está moldando o seu caráter, ele está moldando a sua paciência e persistência, como está escrito lá em Filipenses, né, que ele fala, a tribulação produz a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz a confiança, e a confiança nele não nos decepciona. Então, a sua certeza e a minha é que assim como as estações Deus criou para que o tempo fosse contado e a gente não tivesse dúvida que o tempo chegaria, quando Deus está fazendo a obra, ele há de concluir. E quando ele conclui a obra, você vai ver tudo pronto e vai dizer, eu nunca jamais imaginaria ver isso dessa maneira que eu estou vendo agora. E aí vai estar as coisas lá muito melhor do que o que você sempre desejou. Afinal de contas, Jó
foi abençoado 2 vezes mais do que o que ele já tinha. Ele já era muito abençoado, mas depois dobrou aquilo que ele já tinha. Então, no mínimo, é em dobro, Edson. No mínimo. Mas assim... Já é bom pra caramba, né? Mas... Mas vale lembrar o seguinte, que esse processo... Note, não é porque eu nasci num lar cristão que recebi uma herança da minha família, a gente fala no quesito espiritual, mas não quer dizer que minha vida foi uma vida de mar de rosas, tudo certinho, tudo organizado. Cara, eu tenho meus desafios. Pronto. Sou pecador, Boa. entendeu? Tomei decisões, errei aqui, procurei acertar ali. Muitas vezes a gente bate a cabeça aqui, muitas vezes a gente desiste ali. Então, assim, dentro de nós é uma luta gigantesca. Então, é muito errado a gente olhar para a vida de cada um e achar que, cara, aquele ali é o top. O que é melhor que outra coisa, né, Thiago? Perfeitamente. É verdade, Entendeu? velho. Cara, a primeira coisa, a gente tem que entender que nós somos pecadores. Independente de qualquer coisa. Perfeitamente. Verdade. Não tô falando isso pra gente ou pra uma justificação, ou pra ficar de boa. Como uma justificativa no quesito de, não, eu sou pecador mesmo e vou viver minha vida. Não, não é esse sentido. Não, eu entendo. Mas é que quando a gente se reconhece e a gente entende quem nós somos, e daí você acabou de falar que no momento que você aceitou Jesus, a tua vida, ela muda porque é um processo. É um processo. Entendeu? É como se você deixasse, dessa forma, os interesses para a obra da carne, e agora você passa a querer produzir o fruto do Espírito. É verdade, cara. Mas é o Espírito que faz isso. Perfeito, man. Eu trabalhei em uma região em que um irmão chegou para mim uma vez e falou assim, já idoso, pastor, você não sabe a minha história. Eu aqui era conhecido como Copinho. Pastor, eu cheguei a ficar 1 ano da minha vida de porre, pastor. Era um atrás do outro, um atrás do outro. E um dia, ele falou assim, chegou um homem, por Deus, me deu uma Bíblia, ela não tinha nem capa, estava toda rasgada, mas eu deixei guardada lá em casa. Nó. E eu estava assim, pastor, meio alcoolizado, li a Bíblia, e aquilo ali começou a me chamar a atenção, e apareceu uma pessoa querendo ensinar para mim a palavra de Deus. Nó. Ele falou. Só que daí o que acontece? Ele tomou a decisão. No dia do batismo dele, ele falou assim, pastor, eu cheguei no dia do meu batismo alcoolizado. Eu fedi a cachaça. Pastor. Sério, cara? Eu transpirava a cachaça, pastor. Que loucura, né, velho? Eu cheguei pro pastor e falei, daí, pastor, me batiza ou não me batiza? Olha o meu estado. Jesus. Hoje é o dia do meu batismo, aqui estou. Nó. Quem sabe, às vezes, a compreensão humana, a mente muitas vezes... Eu vou ler um texto aqui depois relacionado a isso, para entender esse processo todo. Quem sabe você olhasse para aquele cara e falasse assim, meu irmão, volta para tua casa, vai melhorar, abandona aí a cachaça, vai melhorar a tua vida e depois você volta aqui. Esse que é o problema. É que muitas vezes a gente espera pessoas que aceitem Jesus, toda bonitinha, toda engomadinha, de terno, cheirosinha, chegar pra você e falar assim, pastor, Deus me revelou que eu tenho que chegar até você, tô todo legalzinho, agora me batiza. Cara, isso é mentira, isso é um fato meio que... É um falso moralismo, né, cara? Perfeitamente. Isso não existe. Quer dizer, você... É como tomar um banho. Você não se limpa pra tomar banho. Perfeito. Você toma o banho porque você tá sujo. Perfeitamente. Agora tenta imaginar se o pastor naquele momento olhasse pra ele e falasse, meu irmão, vai embora, eu não vou te batizar. De jeito nenhum. Daí o pastor olhou e falou assim, já que você veio pro teu batismo, você estudou a Bíblia, você tomou a decisão, independente de como você veio... Da tua miséria. E o pastor falou assim, você veio do jeito que você é. Nossa. E tem muita gente que vem do jeito que é, meu irmão. Muito bom, cara. Tem vezes pessoas que vêm... A mulher fez o programa lá, pô. Deus abençoe esse pastor aí, cara. Entendeu? Tem pessoas que chegam arrebentada. Às vezes tem um cara que acabou de fumar um crack, sei lá, que acabou de fazer uma besteira lá. Tem gente ali que mente, que a gente não sabe. Perfeitamente. Tem gente ali que trai.
e a gente não sabe. Perfeitamente. Tem gente ali que tem a vaidade e o orgulho lá em cima e a gente não sabe. Porque essas são as coisas que dá pra ver. Sim. E as que não dão pra ver? E é aí que tá a hipocrisia de julgar aquele ali que não consegue se esconder. Esse você vai julgar. entendeu? Mas e todas as outras coisas que estão dentro de nós que não podem ser vistas a olho nu ali? Você tem que conviver pra ver. Mas que você não vai conviver com todo mundo. Tem um monte de coisa que você não vai enxergar. E aí? Como é que você não vai batizar? Como é que você vai escolher quem que você vai batizar e quem que vai? Isso que você está falando é aquela conversa que Cristo teve com os fariseus, quando começaram a acusar Jesus, os discípulos, porque não lavavam as mãos. Daí tem gente que fala assim, não, aquele ali está falando da carne de porco. Não, Jesus está falando a respeito do coração. Entendeu? Porque você está criticando uma pessoa que não está lavando as mãos, mas o teu coração está imundo, meu irmão. Exatamente. Entendeu? Daí o pastor... Por conta de costumes. Perfeitamente. Daí o pastor olhou e falou, não, vamos te batizar, cara. E batizou o homem daquele jeito. É como ele falava, as prostitutas e os pecadores estão entrando no reino antes de vocês. Perfeitamente. Chegou ali e batizou. O que aconteceu com o homem? Ganhador de almas, cara. Até, infelizmente, ele faleceu, mas esse homem que apareceu alcoolizado, é dele que você tá falando agora. Dele, que acabou, desse cara que apareceu alcoolizado, o pastor batizou. Foi, cara, um excelente instrumento nas mãos de Deus, ganhador de alma, líder de igreja. Infelizmente descansou no Senhor, mas, cara, deixou um legado pra toda a igreja. Nossa. Entendeu? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, assim... Regeneração, perfeitamente. Né, essa é uma pequena história que eu tô contando. Mas, cara, quantas histórias tem? Quantas histórias? Quantas histórias tem? Vocês que estão ouvindo aí... Perfeitamente. Deve ter gente ouvindo a gente aqui que deve estar vivendo coisas similares. Ou viveu e conhece quem viveu. É por isso que a palavra do Senhor não pede a sua roupa. Não pede a sua profissão. Sim. Não pede o seu coração. Ele falou, eu vim pros que estão doentes, não pros que estão sãos. Porque, cara, os sãos não precisam o quê? Os sãos não precisam de mim. Então, irmão. É, isso aí. Você tá entendendo? E daí, pra brindar isso que a gente tá falando, cara, tem um texto que ele rege a minha vida. Desde quando eu li esse texto, ele fez muito sentido, cara. Fez muito sentido pra gente entender o desenrolar aí da nossa conversa. Vambora. Chega junto. Está em 1 Coríntios capítulo 2. Tá. Vamos fazer uma leitura que não é tão grande, mas ela vai ter seu significado. E tem seu significado, porque a palavra de Deus tem sim poder. Amém. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, tá? Olha o versículo 1, diz assim, Paulo, né, escrevendo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de quem? O que diz aí? De Deus. De Deus. Agora olha só o que ele diz. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que ele não fez com ostentação de linguagem ou sabedoria? E dele responde, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a quem? Jesus Cristo, a este crucificado. Agora olha o versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Nossa senhora, velho. Ele reconhecendo a ele mesmo e Deus aqui, né, cara? Porque Paulo tinha ou não tinha capacidade de desenvolver uma linha de raciocínio assim... Difícil, erudita. Claro que tinha, mas ele entendia quem o chamou. Cara, é muito bom. E não era ele que tinha que ser exaltado, era Cristo. Nossa senhora. E isso é na nossa vida. Esse trecho aqui. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Tipo assim, a minha fraqueza... Olha, o que eu vou falar pra vocês, eu não tenho nem condição, não tenho capacidade. O Senhor mesmo é que tá aqui falando pra vocês. Não olhem pra mim. Por favor, me tire daqui e só... Vejam, entendam as minhas palavras como sendo a do Altíssimo. É Ele que vai falar através de mim. O que ele está dizendo aqui? Meu irmão, esse sou eu, fraco. Sim. Esse sou eu, medroso. Isso Paulo, hein, velho? Paulo. Isso aí, ele falando. E foi desse jeito que eu estive aqui com vocês. Não, velho. Anunciando quem? Jesus Cristo. O Nazareno, como diz o Renato. Perfeitamente. O Nazareno. Este o crucificado, o Nazareno, né? E daí não termina. Agora olha só, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do quê? Do Espírito e do quê? Poder. Cara, grava essa expressão.
do Espírito e do poder, porque os textos que se seguem vão deixar muito clara essa expressão, do Espírito e do poder. Olha só, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no quê? No poder No de poder Deus. de Deus. A primeira aula que a gente aprende aqui com Paulo é o seguinte, meu irmão, é Deus que tem que ser exaltado, é Deus que tem que ser manifestado, não é os meus argumentos, mas é a manifestação do Espírito, porque não é a minha linguagem que te converte, é o Espírito. É isso que Paulo está querendo dizer. E o problema muitas vezes é que a gente fica assim, eu não vou porque eu tenho medo. Esse eu contei o testemunho ali do vídeo, né? É, sim. E a Bíblia, cara, é incrível que ela vem, dá ali cada lapada na gente, porque não tem pra onde correr. É a vontade de Deus e ponto final. Mas Senhor, eu tenho medo. Mas tem um cara que teve medo. Senhor, eu tô passando por dificuldade. Mas tem um cara na Bíblia que também passou por dificuldade. Não tem recurso. Perfeitamente. Senhor, eu não tenho isso. Não, mas tem ali. É. Por quê? Porque Paulo tá deixando bem claro, meu irmão, não é por mim, é por Deus. Eu sou apenas um enviado. Eu sou apenas um instrumento. É assim que funciona. E ele deixa bem claro, para que o poder do Espírito se manifeste e revele Cristo para vocês, e não eu. Em outras palavras, quem sou eu mediante a graça, o poder referente a Cristo Jesus, meu irmão? Quem sou eu? Nós não somos nada, meu irmão. A gente está aqui apenas como instrumento. Vambora, eu vou deixar o Thiago aqui, cara. Vambora, Thiago. Eu vou tomar um cafezinho ali, galera, aí vocês ficam aí com ele. Cara, o que você tá falando esse texto é espetacular isso aqui, cara. E não para por aí, meu irmão. Versículo 6. Caraca. Entretanto, agora olha só. Expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem o quê? Meu irmão, Nada. tá aí? Nada. Nada. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, meu irmão, a sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus você não ganha, meu irmão, só estudando assim. Você não conquista, né? Não conquista, mano. É diferente. Você recebe, né? Você não conquista. É Deus que revela. É o Espírito Santo que entrega. Por mais que você tente buscar. Sim. Por mais que você tente ir lá. Por mais que você tente fazer do seu jeito. Não é. É Deus que faz. Meu irmão, Paulo poderia desenvolver argumentos fantásticos naquela época, mas Verdade. não. Ele entende que não é ele, mas é o Espírito. E muitas vezes o que acontece com a nossa vida é assim, a gente deixa de ir porque a gente pensa que nós temos que ter um leque de conhecimento. É claro que a gente tem que ter o conhecimento, isso é óbvio. A gente precisa entender a palavra de Deus. Claro. A gente precisa se aprofundar mais no conhecimento, isso é óbvio. Mas a gente precisa entender que é Deus que está à frente. A ideia é de ter contado um pouco a minha experiência, não é para falar do Thiago, mas entender e mostrar para muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo de que, cara, o caminho é esse. Deus, ele te chamou, mas Deus também te chamou e é ele que vai te capacitar. E quando Deus ele capacita, não é do jeito que a gente quer, não é da nossa lógica, mas é do jeito que ele entende, que é o melhor para nossa vida. Perfeito, cara. E se você demorar a entender, quando você se demora a entender, motivado por um sistema de comportamento vicioso, ou que não é esse que está aqui, por sei lá, às vezes você aprendeu alguma coisa no seu trabalho, ou numa faculdade, que te ensinaram a se comportar, ou em alguma atividade. Tem muitas atividades que hoje te ensinam a se comportar de alguma maneira. Por exemplo, muitos esportes necessitam de tais disciplinas e você tem que aprender a se comportar de acordo com aquela modalidade. E técnicas, né? Mas quando você demora para entender quem é o verdadeiro Senhor, e o Senhor que eu quero dizer é aquele que reina sobre você, aquele que
quando a voz dele fala, você realmente segue. Aquele que quando dá uma ordem, você faz. Não aquele que você fica pensando se realmente deve seguir ou não, ou uma voz que para você parece estranha, que você não consegue definir se é Deus ou não. Quando você realmente se coloca à disposição de entrar no caminho com o Senhor, e ele realmente passa a ser o homem que é a voz dos seus caminhos, que é a voz da decisão de tudo que você faz, tudo. Se é para ficar parado, se é para seguir, se é para voltar, se é para ir para direita, para esquerda, para ir reto. Se ele é isso tudo, o que o Paulo está falando para nós aqui é cuidado. Porque tem coisas que no plano do sistema do mundo, os homens manipulam. E eles manipulam a favor daquilo que é bom para eles e não do reino de Deus. E todas essas coisas que são sábias para o mundo e que não são sábias aos olhos de Deus, para uma pessoa que tem pouca informação sobre Deus, ela é facilmente enganada. Ela pode ser enganada. Embora eu creia que o Espírito de Deus pode proteger essa pessoa. Mas importa para nós que estamos procurando pelo Senhor, nesse momento que o Tiago está trazendo essa palavra maravilhosa, entender que tudo que é feito através de nós veio dele mesmo. E todas as coisas que a gente direcionar a nossa vida, seja sabedorias, e seja condução das decisões da sua vida, que são as coisas mais importantes, precisa também vir dele. Então todas as coisas se resumem no final de onde você está olhando e qual é a fonte que você está absorvendo. Qual é a fonte que você procura quando você tem um problema, quando você está no deserto, quando você está sem solução, quando você está com um diagnóstico que você não queria, quando você está precisa de um emprego e não está conseguindo aquele emprego. Qual é a fonte? Você está arredando o pé daí ou você está mantendo o pé fixo nessa rocha? O Paulo aqui está ensinando para a gente qual que é o lugar. Não é com os vizinhos, com tudo. Vai sair perguntando para todo mundo o que fazer. O primeiro deve ser o próprio Senhor. O que fazer nessa situação? E Paulo está aqui, conduzindo a gente a pensar todas as coisas, tanto as que tem de bom em mim, quanto as que são direcionamento para a vida de vocês, tá vindo dele, não de mim. Ô Zóia, cara, perfeito esse teu comentário. E é essa linha mesmo, Mas eu queria continuar a ler os próximos versículos. Bora. Que o negócio é mais intenso ainda, meu irmão. Vambora. Não para aí não. Vai. Olha só o versículo 9. Mas como está escrito, nem ouvidos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, olha o versículo 10. Mas deu-lo, lembra da expressão espírito? Que eu pedi espírito e poder. Agora, olha o versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Israel, o que nos foi dado gratuitamente? Jesus Cristo. Versículo 13. Agora os últimos versículos. Que, cara, eu vou falar para você, irmão. Isso aqui, quando eu entendi, irmão, fez um tardalhaço na minha vida, mano. Perfeitamente. Aquele, né? Versículo 13. Cara. Posso ler? Leia, mano, por favor. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Versículo 14.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmão, aqui está o segredo, cara. Aqui está o código, como dizem aí os caras, né? Aqui está o código. Passa o código pra essa galera, então. Meu irmão, cara, não tem como você querer entender as coisas de Deus ligado na carne. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E para você compreender a vontade de Deus para a sua vida, é preciso que você se alimente de coisas espirituais. Nossa. Meu irmão, muitas vezes, quem sabe você malemar, pega a Bíblia para ler. Quem sabe muito menos ora. Ter um tempo com ele. Passa a semana inteira em celular. Passa a semana inteira em redes sociais. Passa a semana inteira em séries e tantas outras coisas de futebol. Não estou falando que é errado, mas eu estou falando, toma um tempo todo naquilo ali e mal pega a palavra de Deus, daí de repente se ajoelha, olha para o céu e fala assim: Senhor, me batiza com teu Santo Espírito. A pergunta é, isso vai acontecer? Não vai, meu irmão. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quer entender os planos e propósitos de Deus na sua vida? Alimente-se de coisas espirituais. Quer viver o propósito de Deus? Quer entender o chamado dele para a sua vida? Quer entender o porquê muitas vezes de estar passando pelo deserto? Se alimente de coisas espirituais, e quanto mais coisas espirituais nós nos alimentarmos, é isso que Paulo está falando, mais o Espírito Santo revela as coisas de Deus para a gente. Amém, meu irmão. Isso aí é bom demais, meu Deus do céu. E esse é o processo. Ô, velho, isso aí que você tá falando, e é o que tá escrito aqui, é que a gente é demorado pra entender essas paradas, mano. A gente ouve, mas parece que ouve aqui, sai ali, a gente sai na rua ali, esqueceu isso aqui tudo. Perfeito. E é disso que eu quero dizer. Cara, meu irmão, eu creio mais tanto nisso aí que você tá falando, cara, que é o que tá escrito aqui. Eu creio nisso aqui, meu irmão. Eu creio que na hora que eu começar a fazer as paradas, é que isso aí você ouve e você tem que começar a crer e fazer. Quando você ouve esse tipo de palavra, esse tipo de direção, isso aqui é uma direção pra você. Isso é uma direção pra nós aqui dentro desse estúdio aqui. Que é o quê? Cara, as coisas que a gente passa, a gente só vai entender espiritualmente. Aqui tá falando que não se discerne coisas espirituais estando na carne. Na carne, meu irmão. Eu quero entender as coisas de Deus na carne, irmão. Eu quero receber a revelação de Deus na carne, irmão. É preciso que eu entenda que coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Zóia, é Deus falando pra gente, meu irmão, vocês querem de fato poder, vocês querem direcionamento, porque na verdade poder, eu vou falar pra você, o poder que se manifesta na vida do crente, cara, não é pra ele se exaltar ou pra ele ser um cara conhecido. Sim. O poder que se manifesta na vida do crente primeiro é para a salvação dele. É por isso que Deus nos chama. Se quer confirmar sua salvação, Edson, se quer confirmar sua salvação, você que está nos acompanhando, note, não é por obras, mas quanto mais a gente está envolvido na pregação do evangelho em prol de salvação de outras almas, automaticamente nós estamos confirmando a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa cabeça está ligada somente no espiritual. Você está entendendo? Só que daí o que acontece? Chega um momento da nossa vida que a gente esquece isso. Que a gente começa a enxergar, não, eu estou falando. Não, eu estou pregando e as pessoas estão se convertendo. Não, eu estou cantando e as pessoas estão me elogiando. Não, eu estou falando aqui, as pessoas dizendo assim, poxa, como você fala bonito, como você canta bonito, como você ora bonito. E a gente começa a entrar numa vaidade como se nós de fato fôssemos tudo isso. Mas não, cara, quem faz isso é Deus. Paulo acabou de falar tudo isso aqui. Perfeitamente. É isso que ele está dizendo pra gente. E é por isso que Deus pega a gente, como nós estamos, ele nos leva pra sua escola. O deserto. Vamos ter um tratamentozinho aqui. Perfeito. Vamos passar um processo de desintoxicação. Sim. Entendeu? Vamos deixar você esquecer do velho homem. Esqueça-me perfeitamente. Esqueça-me das coisas que para trás ficaram. Vamos prosseguir do jeito que eu quero, da forma que Deus quer, né? Do jeito que Deus quer, da forma que ele bem entender. E daí o que acontece? Ele pega você, quebra você. E Jesus fala também, né? Ele é oleiro.
Sim. Ele faz o vaso. É, sim. Ele vai montando o vaso. E daí... Que interessante, né? Fazer um vaso parece um ato de carinho, de carícia. Né? Perfeitamente. Vai modelando, né? É verdade. Perfeitamente. Vai modelando. E não para por aí, Edson. Ele não modela na porrada, ele modela no... Perfeitamente. Verdade. Não, e daí se não fica, você não se torna só um vaso, meu irmão. Desculpa assim, tá muito agitado, porque, cara, esse negócio me empolga e eu sei. Vai embora, porque meu irmão. foi isso que aconteceu na minha vida e tem acontecido até hoje. E louvado seja Deus, mesmo eu sendo pecador imperfeito. Amém. Sabe, Deus pega a gente assim, ó, modela um vaso, só que o interessante é que ele não deixa um vaso vazio, não. Agora ele pega esse vaso novo, transformado e feito pelas mãos do verdadeiro oleiro chamado Jesus Cristo. E agora ele vem e deposita o tesouro dentro desse vaso. E quem é o tesouro? É o Espírito Santo, irmão. E é esse poder para que você vá e agora seja a sua testemunha. Cara, olha que maravilhoso que você tá falando. E aí nós vamos entrar no outro tema, né? Daqui a pouco, Daqui né? a pouco, é Se verdade. der tempo, porque se não der, você vem aqui de novo. Perfeito, perfeito. Olha isso aí que você falou agora, que combina com o que o Edson tá falando ali, do vaso. O Senhor molda o vaso. E aí lembra, Edson, a gente tava se falando mais cedo, lembra do encontro no poço de Jacó? Perfeito, perfeito. Aquela mulher, apelidada de samaritana, foi buscar água. E aí Cristo estava esperando ela naquele poço. E aí ela larga o cântaro para trás, está escrito na Bíblia. Depois de se encher dele, ela crê, larga o cântaro para trás e agora cheia d'água, ela mesma, ela como sendo o cântaro do Senhor, o vaso rebustecida ali com cheia água. da água viva, sai correndo, mano, na cidade dela e começa. prega e converte várias pessoas naquela E cidade, começa a jorrar, irmão. que é onde você... Começa a transbordar, irmão. Isso aí é... E quando você tava falando isso, eu pensei assim, cara, quer mostrar sua salvação? Você tem que ir falar, cara. Sabe por quê? Porque quando você realmente é tomado por isso aí, você não consegue, meu irmão. Você vai fazer igual fez a samaritana. Você quer contar pra todo mundo, cara, vem conhecer esse cara aqui. Esse cara é o cara, entendeu? Ele vai trazer a paz pro teu coração. Perfeito. Ele vai dar pra você a direção de tudo na tua vida que tu nunca teve. Ele vai te trazer descanso. Ele vai dar pra você uma cura de algo que é sobrenatural. Perfeito. Ele vai trazer pra você de novo a possibilidade da esperança. Perfeitamente. Todas de você as viver uma coisas. vida digna. Cara, Diferente daquela que você estava ali. Não aguento mais. como que você vai ficar em silêncio Perfeitamente. tendo conhecido isso? Vendo do teu lado pessoas que estão necessitadas, precisando. A pessoa que não precisa estar precisando com fome, que também é muito pesaroso, mas pode ser uma pessoa que simplesmente não consegue mais dormir por falta de paz, cara. Que passa insônias e insônias por falta de paz no coração. Outro episódio na Bíblia. Jesus curou um cego. E daí os fariseus começam a ficar doidos. Levam pros pais. Um cego de nascença. De nascença. Nesse caso. Chega pros pais. Os pais, não. Ele é cego. E daí chegam pra ele fala bem assim, olha, o que ele é... Eu não sei. Eu não sei, mas de uma coisa eu posso lhe dizer. Essa frase é muito boa. E aí ele fala, eu era cego, mas agora o quê? Eu vejo. Meu irmão. Você tá entendendo? É exatamente Cara, isso, quantas cara. pessoas já ouviram assim declaradamente, assim na cara, aquele ali agora é só Deus na causa. Aquele ali eu já tentei fazer de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, já não sei o que, já movi o mundo pelaquela pessoa, agora eu não consigo mais, mas é só Deus na causa. Eu vou dizer pra você, meu irmão, se você já ouviu isso, sempre foi Deus. Sim, é verdade. Sempre Deus. É isso o problema é que a gente quer fazer primeiro as nossas coisas para depois recorrer para Ele. Mas não é melhor recorrer para Ele primeiro, porque Deus ele sabe de todas as coisas. E ou seja, esse processo é Deus que opera. E eu vou falar para você, o processo não é que Deus te leva para dor, mas cara, Deus te leva para que você comece a vomitar tudo aquilo ruim que você ingeriu.
E Deus começa a falar assim, olha filho, quem sabe a gente está falando para uma pessoa aqui que foi rejeitada pelos pais. Quem sabe tem pessoas que carregam traumas até hoje, porque ouviu de um pai, ouviu de uma mãe, ouviu de um avô, de uma avó, ouviu de alguém, palavras pesadas, sabe? Sim, tem uma coisa que eu tenho muito receio, eu e meus irmãos, a gente desde criança, a gente sempre fez aquele esquema assim, ó, com os meus pais. Eu não saía de casa, eu não ia pra escola, pra nenhum lugar, se eu não ouvisse a minha mãe chegando pra mim e falar assim, filho, Deus te abençoe. Eu não saía. Lembra os mais antigos quando falavam assim, benção pai, benção mãe? Claro. E daí o que acontece? Existem muitas palavras, cara, usadas de uma maneira de raiva, momentânea, e sem noção da sentença. Porque nós seremos julgados por duas coisas. Por obras e pelo que nós falamos. Às vezes, no momento de raiva, uma mãe fala assim, pô, essa peste aí. Esse infeliz aí. Verdade. Nunca vai ter nada na vida. Perfeitamente. Cara, a gente só tá usando aqui um exemplo pequeno, mas existem inúmeras palavras. Claro. E tem gente que carrega esses traumas, sabe? Pesado, que adquiriram por alguma circunstância. E de repente, então, agora, a pessoa olha para Cristo, através do Espírito Santo, e entende que existe um Deus, independente dos seus traumas, independente dos seus desafios, independente das situações e objeções que vive. E Deus fala assim, meu filho, venha assim mesmo, do jeito que você está. Se você está fedendo a cachaça, venha. Se você está fedendo aí cigarro, droga, sei lá o que, venha. Sim. Se você está na casa de prostituição, não sei, mas venha. Sim. Por quê? Porque eu vou te dar dignidade. Sim. Sabe? Eu vou te dar identidade. Eu vou te dar identidade. E a identidade que eu vou te dar é meu filho. Entendeu? A identidade, o que eu vou colocar no seu dedo, que nem o filho pródigo, é um anel dizendo assim, você é meu filho, meu irmão. Sim, herdeiro. Eu te criei. E como consequência, você é meu herdeiro. Sim. Puxa. Entendeu? Você é herdeiro e através do sangue do cordeiro, meu irmão, você vai viver comigo para todo sempre. Então, ou seja, daí a pessoa larga aquilo ali. Vocês estão entendendo por que a pessoa às vezes é chamada de perdida? Porque a pessoa perdeu algo lá atrás que se chama identidade, entendeu? Sim. Porque ao momento que a pessoa é recolocada no seio da família de Deus e tornado filho, puxa, todas essas muralhas caem, velho. Todas essas muralhas caem. O meu amado Tiago aqui, pastor, trouxe um texto tão maravilhoso que desencadeou tantas coisas. E, Tiago, você ia ler um texto de Marcos aí? Eu até vou querer que você leia, mas você vai começar ele aqui e a gente vai terminar ele no nosso próximo episódio. Mais um convite, irmão. E nós vamos... Mais um convite, você vai virar sócio aqui, você e mais alguns aí. Mas, cara, isso aí que você tá falando, que começou através de Paulo, dizendo, gente, todas as coisas estão nele. É tão mais simples. É tão mais simples. A vida não é simples. A vida é dura mesmo. E a gente tem que reconhecer logo que a vida é dura. E eu acho que boa parte das pessoas já reconhecem isso e sabem, por vivência. Mas Cristo, a esperança em Cristo é: olhai os pássaros do céu, olhai o lírio do campo, os pássaros que não podem ajuntar em celeiro, Deus alimenta todas elas. Os lírios do campo, que são lindos assim, mas nem Salomão em sua imensa glória poderia se vestir dessa maneira. Por que se preocupar com tantas coisas? O Pai que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão adicionadas, colocadas. Aqui o Tiago trouxe ali um ponto que é: você tem sido filho,
filha. A gente precisa manter essa identidade todos os dias em nossa mente. Eu sou filho amado de Deus. E Deus é o portador e dono de todas as coisas. Eu sou filho dele. Você tem todas as coisas com Deus, as quais ele quiser, na hora certa, como um bom pai, te dar uma coisa, outra, te fazer aprender uma, outra. E esse processo com Deus é tão maravilhoso, que é como a samaritana fez. Quando você começa a realmente provar disso na sua vida, você quer sair correndo e contar disso para outras pessoas. É ilimitada essa fonte. É ilimitada, além disso. É ilimitada. O que você tinha para ler para nós aí? Vamos fazer o seguinte, já que... Você não vai ler? Você me fez um outro convite, mais Sim, um convite. Tá feito. E eu declaro aqui que aceito, viu? Vou estar junto com vocês, que esse momento é muito obrigado. Bacana. Então, eu posso ler no próxima semana esse texto que está reservado aqui, como a gente diz, cenas dos próximos capítulos, não é assim? Mas eu queria também fechar juntamente contigo aí essa linha, dizer para você, querido, que eu não sei a sua história, eu não sei o que você passou nessa vida, ou até mesmo o que você está passando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu creio num Deus que sabe o que você está passando. E Ele sabe o que está no íntimo da sua alma. Ele consegue decifrar cada gota de lágrima que sai do seu olhar. Ele consegue entender, Ele consegue te amar. E é através desse amor que Ele está dizendo hoje, meu filho, quando ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Não culpe Deus. Não tente criar justificativas e até mesmo respostas para poder dizer o que você está sofrendo. Mas confie no Senhor, que pode ter certeza que quando você provar dessa fonte, dessa água, você jamais terá sede. E sabe o que é mais bonito? É que você também vai fazer questão de que outras pessoas também bebam. Que o Espírito Santo te abençoe. Que Deus te unja. Que Deus capacite você. Que Deus transforme a sua vida. E que você seja então moldada pelas mãos do oleiro. E receba o poder do Santo Espírito. E a confirmação da salvação. Mas também o título. Agora não mais de inimigo. Não mais de escravo. Mas agora de filho. Herdeiro da promessa. Posso fazer uma oração para a gente terminar aqui, meu irmão? Por favor, cara. Pai Santo, que momento incrível passamos aqui. A tua palavra, Pai Santo, é fantástica. Ainda mais quando recebemos através do Espírito Santo a iluminação, a clareza do que ela quer dizer. Não existe, Pai, desde Gênesis até Apocalipse, uma só palavra que nos coloque em dúvida. Mas através da tua palavra entendemos o teu plano, a tua promessa e o que o Senhor tem reservado para cada um dos seus filhos. Existem muitas pessoas, Pai, que estão nos assistindo. Existem lares, Pai, destruídos, arrebentados pelo pecado. Brigas entre marido e mulher, com os filhos, por questão de emprego, falta de emprego, doença ou qualquer outra coisa. Mas, Pai, em nome de Jesus, suplicamos ao Senhor pelo sangue do Cordeiro, que teu Santo Espírito nesse momento habite nesses lares. Restaure, Pai Santo, a vida de cada um dos seus filhos. Que eles recebam, Pai, a salvação em Cristo Jesus. E que as suas vidas sejam transformadas e restauradas para a honra e glória de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado também, Pai, porque o Senhor está nos moldando nessa terra para sermos cidadãos do céu. Obrigado por tudo mais uma vez. Em nome de Jesus colocamos em Tuas mãos também
este podcast, esta equipe. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Amém. Amém, cara. Desculpe, cara. Tô emocionado aqui. Tamo junto, irmão. É Deus, cara. Deus Muito tá bem, gente, cara. Muito bom, muito bom. Deus tá com a gente, irmão. É isso aí, então. Vamos ficando por aí. Obrigado pela oração, pastor. Obrigado pelas palavras também. Sentiu o peso de Deus na tua palavra aí. Senti aqui como se eu tivesse numa oração na minha intimidade com Deus. Nossa, já Como se eu tivesse ouvindo as palavras direcionadas com a presença dele junto, sabe? Muito bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Amém. Tchau Deus pra abençoe. vocês. Até, Edson.